Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para fazermos mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que estejam conosco, nos protegendo, nos amparando, que estejam conosco, abrindo os nossos canais de entendimento para que tudo que possa ser dito aqui hoje possa se transformar em aprendizado para a nossa vida diária. Mais que aprendizado, possa se transformar em atitudes, em ações da nossa vida diária. Que nós possamos compreender aquilo que tem de ser levado ao nosso coração hoje para transformar isso numa ação benéfica para nós mesmos, nesse dia, nesse horário, nesse momento. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento. Assim é, que assim seja. Vamos lá, então. Vamos hoje trabalhar um capítulo do livro Renovando Atitudes, intitulado Lágrimas. Pode parecer estranho, né, a gente trabalhar esse capítulo, ainda mais com um trechinho do Evangelho que ele traz de abertura, mas talvez seja para que nós possamos compreender melhor, né, o que é isso, essa mensagem que esse capítulo do Evangelho traz para a gente, esse trechinho do Evangelho traz para a gente. Então, o capítulo ele vem trabalhar essa ideia das lágrimas e da importância dela na nossa vida e do momento também em que ela é algo desnecessário na nossa existência. Então, vamos para o trechinho do Evangelho que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, a gente às vezes lê, né, esse trechinho do Evangelho e fica se perguntando, né? Mas Jesus pediu para que nós fôssemos felizes, pediu para que a gente tivesse, né, felicidade, para que a gente trouxesse felicidade para a nossa existência, pediu para que a gente fosse sal da terra e luz do mundo. Então, como assim bem-aventurados os que choram, né? Então, é exatamente essa ideia que nós vamos trabalhar. Exatamente essa questão que nós vamos aí trabalhar hoje. Por que bem-aventurados os que choram? Vamos então trabalhar isso aí. Então, ele começa o capítulo falando assim: lágrimas são emoções materializadas que rompem as barreiras do corpo físico Em realidade, representam os excessos de energia que necessitamos extravasar. Então, assim, as lágrimas, elas são as emoções que a gente vai angariando, captando nos processos do nosso dia, né? O nosso dia vai acontecendo e durante o processo desse nosso dia, várias coisas também vão acontecendo junto, né, a esse dia, junto em tudo isso, nesse processo. E muitas vezes essas situações nos trazem energias que são fortes e a gente vai então extravasar essas energias fortes no nosso corpo físico pelo choro, né? Quando são energias positivas e que a gente extravasa, isso faz muito bem para a nossa alma, porque aquilo demonstra toda a nossa sensibilidade diante de uma situação que é uma situação gostosa de se viver, que é uma situação linda, né? Que é uma situação em que a gente está demonstrando ali todo o sentimento, todo o amor que está transbordando do nosso espírito através do nosso corpo físico. Quando esse sentimento é negativo e ele gera lágrimas, aí é que tem, né, o comprometimento e o problema. Quando esse choro se torna algo negativo. Então vamos primeiro ver esse lado positivo aí, né? Essas sensações positivas que as lágrimas podem trazer para o nosso ser. Vamos lá. Nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas.
pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Então, como a gente acabou de analisar, né? Se a gente extravasa esse sentimento, essa energia por felicidade, por amor, isso vai trazer uma coisa boa para o nosso ser, vai trazer uma coisa boa para o nosso espírito e também para o nosso corpo, porque a gente está exalando sentimentos positivos. Mas, se ao contrário, essas lágrimas elas são geradas por sentimentos negativos, sentimentos de baixa energia, e isso vai trazer algo ruim, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso espírito. Lágrimas nascidas do amor materno são vistas quase sempre que corriqueiramente nos olhos das mães apaixonadas pelos filhos. Essas lágrimas são lágrimas de amor, né? Quando a gente está ali junto dos nossos filhos, admirando os nossos filhos, amando os nossos filhos, né? Lembrando de coisas que aconteceram entre nós, os nossos filhos, a gente vai extravasando esse amor que é tão grande, que não cabe dentro da gente, acaba sendo extravasado através das lágrimas. E isso é uma sensação gostosa, uma sensação boa, uma sensação que nos traz alento, tanto ao corpo físico quanto à alma, né? É uma sensação que vai fazer com que todo esse amor se expanda, né? Não para o outro ver, mas para que o nosso corpo físico fique aliviado, né? Porque é muito amor, é muito, muito, muito amor que a gente vai deixar ali transparecer e transbordar através das lágrimas. Lágrimas de alegria marejam nos olhos dos enamorados pelas emoções com que traçam planos de felicidade no amor. Mesma coisa vai acontecer quando a gente tem, né, uma pessoa a quem a gente ama muito, e muitas vezes só de olhar para aquela pessoa vem aquele sentimento de emoção, vem aquele sentimento de amor que transborda, que é algo que vai além do que o nosso corpo físico pode aguentar. Então, as lágrimas elas vão aparecer demonstrando também e extravasando todo esse amor, toda essa alegria de ter ali, junto a nós, esse ser que a gente é enamorada por, né? Quando a gente está num relacionamento em que o amor é verdadeiro, isso acontece vez por outra, isso acontece quase sempre. E isso é muito, muito, muito gostoso. Quem já experimentou isso sabe bem do que eu estou falando, né? É muito, muito, muito bom. Lágrimas geradas pela dor de quem vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais na vida eterna. Então, assim, esse sentimento, né, ele é realmente um sentimento que corta o coração da gente, né? A gente, quando perde um ente querido, quando na verdade, a gente não perde ninguém, né? O ente querido simplesmente parte. Ele vai viver vai continuar a sua vida fora do corpo físico, fora da vida terrena. Ele vai continuar essa existência num outro patamar. Ele vai continuar, e nós espíritas sabemos que esse reencontro, ele é certo, principalmente se o amor é verdadeiro, porque o amor é um laço que não se desfaz nem mesmo com a morte. Pelo contrário, pela morte, esse laço pode ser ainda maior, né? Apesar de a gente sentir falta do corpo da pessoa ali fisicamente, a gente sentir falta do abraço, do aconchego, do cheiro da pessoa, daquelas palavras que a pessoa dizia para a gente, né? A gente sabe bem que muitas vezes eles estão muito, muito, muito mais perto de nós do que quando em corpo físico. A gente sabe bem também que esse amor ele vai se multiplicando, né? Mesmo com a pessoa invisível para a gente, né? Ela está ali, de alguma forma, vai estar o amor vai fazer com que essa união não termine. Esse amor e essa pessoa que partiu pode ser o nosso pai, nossa mãe, nossos avós. Meus avós eram tão importantes para mim que eles estão sempre muito presentes na minha vida, muito, muito, muito presentes na minha vida. E assim eu sinto essa presença constante, né?
há pouco tempo, eu tive uma mensagem que a minha avó, ela já até reencarnou. Ela já partiu, já tem, sei lá, uns 15 anos, por aí, e eu tive essa mensagem, né, que ela já reencarnou. Mas o meu avô, eu costumo sentir a presença dele perto de mim. Então, assim, a gente percebe que o pensamento, ele é muito rápido. Ele chega mais rápido do que a velocidade da luz, né? Ao ser sobre o qual a gente está pensando. Seja esse ser encarnado ou desencarnado. Quantas vezes a gente está pensando numa pessoa encarnada e, de repente, essa pessoa faz uma ligação para a gente? É porque o nosso pensamento chegou lá nessa pessoa e essa pessoa também lembrou de nós e o nosso pensamento se conectou e então a gente ali acaba tendo uma conexão física, né? A pessoa ligando, a pessoa se comunicando, mandando uma mensagem no WhatsApp. Ou então, isso também acontece com os seres que partiram dessa vida terrena para uma vida aí, né, no mundo espiritual, né? É muito importante que a gente tenha essa consciência, porque senão a dor se transforma em sofrimento. E esse sofrimento vai levando a gente a uma depressão. E essa depressão vai causando danos tanto ao nosso espírito quanto ao nosso corpo físico. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção de que essa pessoa que partiu para o mundo espiritual, ela não nos deixou. Ela está perto da gente, sempre que possível. E ela viaja para perto de nós na velocidade do pensamento. E também é importante a gente ter cuidado, né, se a gente pensa demais na pessoa. Né? Porque o que acontece? Quando a gente pensa demais, muitas vezes a gente pode estar prendendo essa pessoa perto da gente e isso não é apropriado, né? O amor liberta, o amor não prende. O amor, ele dá liberdade. É como se você tivesse um pássaro, mas você não deixasse a gaiola fechada, deixasse a gaiola aberta. Se o pássaro realmente amar a gente, ele vai voltar para perto da gente, seja dentro da gaiola, seja fora dela. Né? Então, o importante é que a gente tenha essa consciência, que a gente tenha essa concepção para que a gente não prenda ninguém perto da gente, né? Porque agora eu vou falar um pouquinho de obsessão, porque eu acho que nesse caso é necessário. Os seres desencarnados muitas vezes obsediam a gente, né? Mas nós, encarnados, também obsediamos as pessoas. E a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça conosco, né? Que a gente não obsedie ninguém. Só um minutinho. Porque se a gente ficar pensando muito, chorando muito, pedindo muito a presença dessa pessoa, essa pessoa pode sim, a gente pode sim virar um obsessor desse ser desencarnado. Isso pode acontecer com a gente. Então, é muito importante que a gente também tenha essa consciência para que a gente não se torne um obsessor daquele que já partiu para o mundo espiritual. Para que a gente deixe aquela pessoa livre para ela cumprir, a partir de agora, os objetivos que ela precisa cumprir, né? Ela precisa cumprir os objetivos dela. É muito importante que a gente tenha ciência que nós podemos, então, virar também um obsessor se a gente ficar se conectando o tempo inteiro, e principalmente se essa conexão for através de sofrimento. Se essa conexão for só jorrando sentimentos positivos, sentimentos de amor, tudo bem, né? Mas a gente precisa pensar em que energia a gente está emanando para esse ser que partiu, né? Seja ele quem seja ele quem for, tá? Essas lágrimas, elas, então, podem ser tanto positivas quanto negativas. Se essas lágrimas são geradas pela saudade de um amor, de uma coisa boa que você pode emanar, tudo bem. Mas se essa saudade for alguma coisa que aprisiona o outro, ela vai gerar alguma coisa negativa, tanto para o ser que a gente está falando que ama, mas na verdade a gente está querendo aprisionar, quanto para a gente, certo? Então é muito importante que a gente tenha essa noção. Então, sempre que as lágrimas nascem
de sentimentos puros, de um coração puro, através de uma amizade, por exemplo, né? Quando a gente pensa no amigo, e esse amor pelo amigo também é transbordante, e a gente, às vezes, sente essa emoção, é muito importante que a gente possa também compreender que essas lágrimas, elas são positivas, são lágrimas de amor, certo? Há, porém, lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio, e mais se assemelham a gotas de fel, pois quando jorram, congestionam os olhos, tornando-os de aspecto agressivo, de cor carmim, entre energias danosas que endurecem a vida, embrutecem a vida. Então, essas lágrimas aí, essas lágrimas de desequilíbrio, elas não são positivas, elas não fazem bem para o nosso corpo físico. Não são dessas lágrimas que o trechinho do Evangelho está falando. O trechinho do Evangelho estava falando daquelas lágrimas anteriores, né? Dessas lágrimas que fazem bem para o nosso corpo, que fazem com que a gente se revitalize, com que a gente extravase um sentimento de positivo, um sentimento de amor, de felicidade. Agora, essas lágrimas de desequilíbrio, como gotas de fel, essas lágrimas que realmente são de raiva, de ódio, de rancor, essas fazem mal para o nosso coração, fazem mal tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso espírito. Né? É importante que a gente tenha essa concepção e essa noção, para que a gente possa, então, compreender esse trechinho do Evangelho com maior propriedade. Lágrimas de inveja e revolta que brotam nos olhos dos orgulhosos e despeitados quando identificam criaturas que vencem o obstáculo alcançando metas e exaltando as realizações ditosas que se propuseram a edificar. Essas lágrimas são super negativas, né? Elas fazem mal tanto para a gente quanto para aquela pessoa a quem a gente está invejando, contra quem a gente está se revoltando. É muito importante que a gente tenha equilíbrio nos momentos de ódio, raiva, porque a gente sente, a gente está no corpo humano e muitas vezes a gente sente isso, né? Mas é importante que a gente pare quando esse sentimento vier, porque na verdade esse sentimento vem de dentro da gente, mas ele vem acompanhado de obsessores que vão duplicar, triplicar esses sentimentos, porque quando a gente baixa o nosso campo vibracional, a gente faz com que a gente abre portas para que esses seres, né, que não são maus, eles são ignorantes do bem, entrem no nosso campo e como vampiros, né, eles captem essa energia de nós e dupliquem essa energia em nós. Então é importante que a gente compreenda esses momentos, que a gente aprenda a identificar esses momentos, para que a gente possa, então, observar, compreender esses momentos, tomar consciência e passe, então, a agir, fazendo com que esse sentimento se reverta. Ao invés de a gente ficar com raiva, ódio, rancor da pessoa que chegou perto da gente, que a gente compreenda que a pessoa trouxe toda aquela negatividade porque é o que ela tem para dar. E se a gente fizer a mesma coisa, a gente captar aquele sentimento todo dela para a gente e devolver para ela a mesma coisa, a gente está sendo igualzinho. Né? Agora, se a gente conseguir se manter firme, se a gente conseguir se manter íntegro, se a gente conseguir se manter ali, né, dentro de um equilíbrio, sem devolver para a pessoa o que ela deu para a gente, aí sim a gente vai estar dando um passo na nossa evolução, né, em busca da nossa evolução. Então é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio, para que essas lágrimas de inveja, de revolta, essas lágrimas de pessoas despeitadas, orgulhosas, não cheguem até nós com a mesma energia que ela queria trazer, né? Para que a gente possa, então, reverter isso dentro de nós, para que a gente possa emanar amor, mesmo àqueles que nos querem mal. É muito importante, Jesus disse isso para a gente, que a gente precisa amar os nossos inimigos, a gente precisa ter compaixão dos nossos inimigos. Se eles têm algum problema com a gente, é porque em nós eles estão vendo o espelho daquilo que eles não gostam neles mesmos. Quando a gente vê alguma coisa que não é legal noutra pessoa, provavelmente aquilo é um espelho de nós no outro. Então, ao invés de odiar esse outro, precisamos agradecer a esse outro por ter nos alertado, por ter nos aberto os olhos para que a gente pudesse enxergar as nossas debilidades e procurar, então, consertar essas debilidades.
a gente tem na nossa existência sempre procurar nos melhorarmos a cada passo, né? Darmos passos em direção à nossa evolução, aprendendo com os nossos próprios erros, aprendendo com o outro, né? Então, o que a gente não gosta no outro, provavelmente é o que está em nós. Então, a gente precisa modificar aquilo em nós para que a gente possa evoluir, né? Se o outro traz uma ofensa, a gente pode devolver uma oração. Não precisa ser uma oração em voz alta, pode ser uma oração silenciosa. O outro não precisa saber, né, que a gente fez a oração. Ele não precisa saber, ninguém precisa saber. O importante é que a gente possa fazer essa oração. Então, a gente precisa aprender a reverter as situações, né? Ao invés de a gente devolver para a situação ou para a pessoa aquilo que ela trouxe para nós, a gente pode devolver para a situação e para a pessoa o oposto do que ela trouxe. Isso é muito difícil? É muito difícil, mas não é impossível, né? A gente faz isso, a gente trabalha isso paulatinamente na nossa existência até a gente conseguir a plenitude de tudo isso. É muito importante que a gente tenha essa consciência. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente vai trabalhando isso paulatinamente, e ao invés de deixar o ódio, o rancor, a inveja, tudo isso tomar o nosso ser, a gente reverte isso e emana amor àquele que está lá emanando ódio para a gente, né? É uma situação difícil, é uma situação desafiadora, mas os desafios estão aí para a gente poder enfrentar, para a gente poder superar, né? E aí é esse o objetivo, né? Então, quando a gente transforma essa lágrima que seria de inveja, de revolta, de orgulho, de despeito, em lágrima de amor puro, emanando uma oração para esse ser, a gente modifica tudo em nós, né? A gente vai dando um passinho em direção à nossa evolução. Se o outro não percebe, se o outro não vê, não importa, né? Isso é um problema do outro. A gente não tem comprometimento com as atitudes do outro. A gente tem comprometimento com as nossas próprias atitudes. É com essas aí que a gente precisa se preocupar. A única pessoa no mundo que a gente pode modificar somos nós mesmos, né? A gente não pode modificar ninguém além da gente mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência para que a gente possa, então, trabalhar de uma maneira mais positiva aí na nossa existência. E ao invés de exalar lágrimas de sentimentos de baixa energia, a gente possa transmutar isso e transformar isso dentro da gente. Apesar de ser difícil, não é algo impossível. A gente pode ir trabalhando isso passo a passo, paulatinamente na nossa existência. Se hoje eu não conseguir, tudo bem, né? Amanhã eu posso conseguir, amanhã eu posso modificar isso em mim. Se hoje eu não conseguir, eu vou olhar por que eu não consegui e vou, então, trabalhar em mim aquela minha debilidade, aquela minha fraqueza que me fez não conseguir dar esse passo, né? Então, é muito importante que eu tenha essa consciência. Lágrimas de angústia e de desconforto que emudecem as pálpebras dos inconformados e rebeldes, os quais, por não respeitarem a si mesmos e aos outros, sofrem como consequência todos os tipos de desencontros nos caminhos onde transitam desesperados. Então, assim, as pessoas que são inconformadas, que são rebeldes, muitas vezes elas precisam provar para todo mundo alguma coisa, né? Aquela pessoa que precisa provar muito alguma coisa para alguém é porque ela precisa, na verdade, provar para ela mesma, né? Ela mesma não tem segurança naquilo, ela mesma ainda está instável naquilo. Então, ela precisa provar para todo mundo alguma coisa que ela mesma ainda não conseguiu entender. O movimento é esse. E quando essas pessoas estão nesse processo, elas sofrem as consequências desses desencontros que acontecem no caminho. Porque eu preciso provar para a sociedade que eu não estou nem aí para ela. Então, eu vou fazer alguma coisa que seja completamente contra a sociedade, para provar para a sociedade isso ou aquilo. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso só controlar a mim mesmo, né? Eu preciso somente controlar os meus próprios sentimentos. Eu acho que a palavra nem é controlar, é conter, é analisar, é avaliar os meus sentimentos frente a determinadas situações para poder perceber o que eu estou fazendo, como eu estou agindo, para poder, então, a partir dessa compreensão, modificar isso.
né? É isso aí que a gente precisa trabalhar em nós. É essa perspectiva que nós precisamos trabalhar em nós. Então, a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente precisa só se modificar. A gente precisa só se observar a cada passo da nossa existência. O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo frente a determinada situação? Como eu estou tratando o outro? Eu estou falando mal de alguém? Eu estou com esse vício, né? Porque os vícios não são só em bebida, em drogas, né? Em cigarro. Os vícios também são da fofoca, da maledicência. Esse é um vício muito feio. E que a maioria das pessoas hoje em dia estão com ele. Né? É muito fácil falar mal do outro, mas vai viver a vida do outro. Como que se vive a vida do outro? Você não está na pele do outro para saber. Você não tem as mesmas experiências que o outro teve, as mesmas vivências. Então, quando a gente começa a julgar a humanidade inteira, achando que a gente está certo em tudo, é porque a gente está com muitos problemas. A gente precisa resolver muita coisa em nós. Porque se aquilo do outro está me incomodando, lembrando, é o espelho, está em mim. Está em mim. Eu preciso melhorar aquilo em mim, né? Então, ao invés de julgar o outro, ao invés de jogar pedra, né? Jesus falou, vamos de novo lá. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus disse isso para a gente. Né? E o que a gente tem feito? A gente tem jogado pedra em todo mundo. A gente tem necessidade de provar para todo mundo que eu estou certo. Eu tenho necessidade de provar para a sociedade que isso é certo e que isso é errado. Na verdade, não existe certo e errado. Existe um momento da nossa existência e um grau de evolução A, B ou C. Em determinado patamar, eu tenho um grau de evolução. Em outro patamar, eu tenho uma evolução menor. Né? Assim, o outro, às vezes, tem uma evolução maior nessa que eu tenho menor. Enfim, e assim vai. As nossas experiências durante toda a nossa vida infinita, da nossa vida eterna, elas é que vão, então, possibilitar aquilo que nós somos hoje. Elas é que vão confirmar as nossas escolhas no hoje, no aqui e agora. Né? Então, vamos aprender a não julgar, a não falar de ninguém, a não precisar provar nada para ninguém, né? A aprender a olhar para a gente mesmo e se modificar internamente, sem ter de se preocupar com o que os outros estão pensando, com o que os outros estão falando, com o que os outros vão achar. Os outros são os outros, né? E os outros vão ter as opiniões dele. A gente fazendo assim ou assim, né? Independente da maneira como a gente haja, vai ser motivo para as pessoas falarem, principalmente aquelas que são viciadas na maledicência, que são viciadas na fofoca. Né? A gente precisa ficar atento. Será que esse é o nosso caso? Será que esse é o meu caso? Eu preciso ficar atento a isso. Lágrimas de pavor e de devassidão. Uma análise mais profunda são tóxicos destilados pela fisionomia dos corruptos que lesam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada de ouro e poder. Então, as pessoas que estão muito focadas, muito focalizadas na questão do poder, elas têm essa. E às vezes, gente, o poder não é nem muito grande, não. Né? Muitas pessoas falam assim: dê poder a uma pessoa para você conhecê-la verdadeiramente. Né? Às vezes o poder é pequenininho, né? É um poderzinho assim, pequenininho, mas é um poder que ela tem sobre aquela pessoa, ela usa isso de uma maneira a se beneficiar e a não pensar no outro. Né? Um pequenino poder que ela tenha, qualquer que seja. Essas pessoas que não sabem lidar com nenhum tipo de poder, elas, quando conseguem, mesmo que seja uma coisa pequenina, né? Uma coisa que ela ficou sabendo da outra e que ela acha que aquilo deu poder para ela usa isso de uma maneira equivocada, né? A existência dela, né? Então, assim, é muito importante que a gente também pense nisso, né? Essa debilidade é do outro. Quem faz isso está muito doente, né? Está muito doente. Então, a gente precisa fazer oração por essa pessoa para que ela possa crescer na vida, para que ela possa se encontrar na vida, para que ela possa ter percepções diferenciadas da vida e possa se modificar. A modificação não vem de fora para dentro, vem sempre de dentro para fora. Então, não adianta a gente tentar mudar a outra pessoa. A outra pessoa precisa decidir que ela quer mudar. Porque se ela não tomar essa decisão, ela nunca vai mudar. Ela vai sempre continuar aquela pessoa.
até chegar um momento, daqui a 2 ou 3 vidas para frente, terrestres, em que ela vai perceber algo que não está bacana. Cada um tem seu tempo e a gente não tem que julgar ninguém, né? Cada um tem seu tempo. Nossa, mas a pessoa só faz mal para os outros, ela só demanda uma energia negativa, se afasta dela, né? A gente não tem a obrigação de lidar com pessoas tóxicas, mas a gente também não tem o direito de julgar. A gente não se sente bem, a gente sim pode se afastar. A gente pode continuar em oração por ela, se isso não fizer mal para a gente. Porque se a gente fizer uma oração por alguém também e aquilo trouxer uma energia negativa, vamos entregar para Deus e virar a página. Né? A gente não tem de sofrer. Né? Jesus não quis que ninguém sofresse, ele não pediu para ninguém sofrer. Ele pediu para a gente ser sal da terra e a luz do mundo. E para ser o sal da terra e a luz do mundo, a gente tem que ter um sorriso. A gente tem que levar coisa boa. Como é que a gente vai ser sal da terra e luz do mundo com cara fechada, sempre levando coisas negativas, sempre falando mal dos outros, sempre tendo inveja? Não tem como. Né? Então, a gente precisa estar focado nisso. Como eu posso ser o sal da terra e a luz do mundo? De que maneira eu posso fazer isso? Com um trabalho de formiguinha? Maravilhoso, maravilhoso. Com um trabalho grande? Maravilhoso. Cada um tem um propósito na existência. E a gente vai cumprindo esse propósito de acordo com a nossa caminhada. O que não é bacana é a gente não ter propósito nenhum. Né? É a gente cair nas mazelas da inveja, da raiva, do rancor, do ódio, da maledicência, né? Da fofoca, da sensação de poder para poder, então, acobertar o outro e fazer com que o outro tenha que fazer o que você quer, porque eu sou poderoso. Isso aí a gente tem que rever. Agora, o amor, esse aí é o grande sentimento que o Cristo trouxe para a gente. E só o amor liberta. Só o amor vai levar as pessoas à luz do mundo. Só o amor vai fazer com que a gente possa ser o sal da terra, o tempero perfeito. E se o outro não vê isso na gente, tudo bem. Né? É um direito que o outro tem. Aí é que a gente vai entendendo que o não julgamento é muito importante. Né? E a gente vai percebendo que a gente precisa cuidar dos nossos próprios sentimentos. Quando a gente se modifica, tudo ao nosso redor se modifica. Né? Algumas pessoas se afastam da gente e outras pessoas se aproximam da gente. E a gente tem que perceber qual que é a energia dessas pessoas que se afastaram e qual que é a energia dessas pessoas que estão se aproximando. Porque essa energia das pessoas que estão se aproximando é compatível com a nossa energia. E da que se afastaram era compatível com a nossa energia. A nossa energia atrai as pessoas encarnadas e desencarnadas para perto da gente. A gente precisa ter muito cuidado com isso, trabalhar isso com bastante cuidado também. Lágrimas dissimuladas que gotejam na face dos hipócritas e sedutores, os quais, por fraudarem emoções, acreditam sair ilesos perante as leis naturais da vida. Né? As pessoas que fingem, eu sou superior, então isso não me atinge, na verdade aquilo está atingindo demais. Né? Ou então começa a chorar por uma falsidade qualquer lá para poder deixar você culpado. A gente não tem que se sentir culpado por nada. Né? A gente precisa se sentir responsável, não culpado. E a gente precisa saber se realmente a gente tem responsabilidade sobre aquilo ou não. A análise é nossa. Nós precisamos fazer essa análise. Nós precisamos ter essa percepção exata do que a gente está fazendo, das nossas responsabilidades frente à vida. Nós precisamos ter esse feeling, né? Para poder saber se realmente a gente é responsável ou não por determinada situação. Se somos, vamos procurar reparação. Se não somos, fazemos uma oração por aquela pessoa que nos culpa por algo que a gente não tem nada a ver e sigamos em frente. Né? A nossa responsabilidade, a nossa grande missão é a nossa evolução. E dentro dessa missão a gente tem propósitos, né? E algumas pessoas não têm propósito nenhum. Então precisamos trabalhar isso também em nós. Conta-se
que lágrimas espessas rolaram dos olhos dos ladrões crucificados entre o Senhor Jesus no Gólgota, né? Ou poderiam ser lágrimas de arrependimento, né? Poderiam ser lágrimas de dor, poderiam ser lágrimas de tudo isso junto, provavelmente ao lado do Cristo, que tem uma energia de amor puro. Essa energia contamina todos os que estão em volta, né? E provavelmente eles foram contaminados por essa energia de amor puro, né? É isso que a gente precisa trabalhar. Que energia eu estou emanando para o mundo? Essa energia está fazendo com que eu seja aquilo que Jesus me pediu? O sal da terra e a luz do mundo? Se não estiver sendo, eu não estou no caminho certo. Se estiver sendo, continuemos, vamos em frente, sigamos, né? É muito importante a gente ter essa percepção. As gotas de lágrima do mau ladrão fecundaram no terreno dos sentimentos as raízes da reflexão e do discernimento, que permitiram entender o porquê dos corações rígidos e inflexíveis. Então, quando esse mau ladrão, né, consegue ter uma lágrima de arrependimento, uma lágrima de compaixão, uma lágrima de benevolência, ele está rompendo uma barreira da inflexibilidade, da rigidez. Algumas pessoas se prendem tanto aos preceitos e preconceitos sociais, por exemplo, que foram implantados em nós como verdades absolutas, que são rígidos dentro daquilo e não conseguem sair daquele patamar, não conseguem sair daquela falsa verdade que implantaram em nós. A verdade está dentro de cada um, na centelha de Deus que foi colocada dentro de cada um de nós. E nós sabemos exatamente o momento que a gente dá um passo que não é bacana, dá um passo que faz com que a gente apague a nossa luz, dá um passo com que a gente saiba que a gente salgou demais, que a gente botou tempero demais, que a gente botou sal demais, né? Então, tá dentro de nós. Não é o outro que vai me dizer isso, né? Sou eu que vou ter essa percepção através de mim mesma, através daquele sentimento que está em mim e que muitas vezes dá aquela pontadinha no coração. Quando eu não sinto mais essa pontadinha, é porque o meu coração ficou rígido e inflexível. E aí eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar muito. E aí, às vezes, a presença de um ser como Jesus vai chegar ao coração. E não importa se Jesus não está presente fisicamente, porque ele está presente o tempo inteiro como espírito, nas mensagens que ele deixou para a gente, nas mensagens de amor puro, de não julgamento, né? Ele deixou essas mensagens muito claras para a gente. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, sabe disso. Tem certeza disso. A humanidade aprendeu que há hora de plantar e tempo de ceifar, e que nem todos estão ainda aptos a compreender a essência espiritual, nascendo, portanto, dessa percepção, o perdão incondicional. E é isso, né? A gente não tem de julgar ninguém. A gente não tem de olhar para o outro e apontar o dedo. Vamos lembrar, quando a gente aponta um dedo, um está apontando para o outro e 3 para a gente. Então tem algo errado conosco. Os nossos próprios dedos estão mostrando isso para a gente. Tem hora de plantar e tem hora de colher. A gente planta, né? E a gente vai colher. Se a gente planta amor, a gente vai colher amor. Nossa, mas eu planto amor o tempo todo na minha vida, estou colhendo tanto desamor. Às vezes é porque aquele ser que está convivendo com você não está preparado para ter esse amor. Então, a única opção é se afastar, porque não está no momento dele ainda. Se mais para frente estiver no momento dele, ele vai voltar. Ele vai falar, nossa, como eu me equivoquei. E se nós estivermos equivocados, nós vamos voltar e dizer para esse ser, nossa, como eu me equivoquei, né? Então, a hora de plantar e a hora de colher. E cada um tem seu tempo, por isso nós não devemos julgar, né? Não devemos julgar ninguém. E por isso, se a gente conseguir não julgar ninguém, a gente não vai acusar mais ninguém, a gente não tem nem que perdoar ninguém, porque a gente vai entender que o outro só deu o que ele tinha para dar. Aquilo que ele está me dando é o que ele tem para dar. Ele não tem mais do que aquilo. É só aquilo, é a limitação dele. Então, se ele só deu aquilo, é porque é só aquilo que ele tem para dar.
E se a gente compreende isso, a gente não se sente mais ofendido, a gente não se sente mais machucado, a gente não se sente mais magoado, e a gente, então, entra no processo que a gente não precisa mais perdoar. Só que a gente ainda é muito pequenininho. A gente ainda está aqui na Terra e nesse corpo terreno. E a gente muitas vezes se deixa atingir, sim, por esses sentimentos de menor energia. Afetam a gente. E muitas vezes a gente sente dor, a gente se sente magoado, a gente se sente humilhado. Mas quando a gente se sente assim, é porque nós nos permitimos isso. O outro trouxe aquilo para mim e eu aceitei. Então eu me senti ofendido, então eu me senti magoado, então eu me senti humilhado, né? Agora, quando eu sou humilde o suficiente para compreender que aquilo é do outro e não é meu, que aquilo está com ele, não é comigo, eu deixo com ele e faço uma oração, sem trazer para mim. Daí não existe mais ofensa, não existe mais mágoa e não existe mais humilhação. Porque aquilo eu compreendi que não é meu, é do outro. Esse é um exercício diário que a gente pode fazer. Dificílimo, mas não é impossível. Então, vamos exercitar isso, para que a gente possa, então, compreender a hora de plantar, a hora de ceifar, e que o perdão seja incondicional, que ele nasça do nosso âmago, né? Para que a gente possa, então, amar a humanidade como Jesus pediu, né? Com esse amor ágape, sem escolher quem a gente vai amar. A gente não precisa escolher quem vai amar. A gente só precisa amar. Mas dos olhos do bom ladrão deslizaram lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo abundante e fazendo germinar as sementes poderosas que permitem às consciências em culpa usar sempre amor incondicional para si mesmas e para os outros, como forma de restaurar sua vida para o amor, para o melhor, para aquilo que seja melhor para cada um, né? Então, essa lágrima do bom ladrão, ela nos ensina que a culpa, ela não é algo que seja necessário para a nossa existência. O que é necessário é a responsabilidade sobre os nossos atos. Eu preciso me responsabilizar pelo que eu fiz. E a responsabilidade vai gerar em mim uma capacidade de superação, de modificação. A culpa vai gerar em mim um vitimismo, né? Vai gerar em mim um vitimismo que vai me levando a uma depressão. Agora, a responsabilidade faz com que eu assuma o que eu sou e possa ter capacidade de me modificar. Essa é a mensagem da lágrima do bom ladrão. Eu posso assumir quem eu sou, eu posso assumir as responsabilidades sobre a minha vida. Isso fez com que os seres humanos se aproximassem cada vez mais do patamar da reparação e do enorme poder de transformação que existem neles mesmos, reformulando e reorganizando gradativamente suas vidas. Vamos olhar o que é reparação? O que Kardec fala para a gente lá no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, no artigo 17, ele diz que reparação é quando já existe condições de reparar o que foi feito de errado ou mal perante os prejudicados. Serve como resgate de débitos e é uma chance de se provar o progresso real da moral. Isso é reparação. Quando o ser já se encontra nesse ponto, no ponto de poder trabalhar para reparar o erro. E quando a gente está no processo de reparação, a gente tem, então, antes dele, o processo de responsabilização e não de culpa. Né? Se a gente entra no processo de culpa, a gente entra também no processo de vitimização. Se a gente entra no processo de responsabilidade, a gente vai entrar no processo de reparação. E aí a gente vem para isso aqui, né? Os seres humanos se aproximem cada vez mais do patamar da reparação e do enorme poder de transformação que existe neles mesmos. Quando a gente entra no processo de reparação, a gente está nas condições de se transformar, de transformar quem a gente é, de fazer a reforma íntima, de olhar para dentro, ver o que não está bacana em mim e o que eu posso modificar. É aí que a gente entra no processo de reparação. Estabelece-se assim, na Terra, o arrependimento, sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas e que serve para a renovação
de conceitos e atitudes. Vamos ver o que é arrependimento no sentido real da palavra? A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, e significa conversão. Então, arrepender-se é converter-se, tanto espiritual como intelectualmente. Mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitudes, de temperamentos, de caráter, de trabalho, geralmente conotando uma evolução. Arrependimento, tomada de consciência sobre o que foi feito de errado e sobre o que deve ser corrigido. Então, a gente entra no processo de reparação através do arrependimento, quando a gente percebe que algo não está bacana na nossa vida, que algo não está bom e que a gente pode modificar isso, que a gente pode transformar isso. Aí a gente entra na reparação e começa a reforma íntima. É aí que está o ponto. E quando a lágrima vem em nossos olhos, porque a gente percebeu esse momento de arrependimento e de reparação, essa lágrima é lágrima de amor. E ela faz bem tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso espírito. Essa é uma lágrima que faz bem para a gente. No teu mergulho interno, poderá tuas lágrimas, analise-as, certifique-te dos sentimentos que lhes deram origem. Então, quando a gente olha para dentro, a gente precisa perceber qual foi o movimento que deu origem a essas lágrimas. A gente precisa trabalhar essa percepção. No nosso mergulho interno, eu preciso perceber essa lágrima que foi gerada em mim, foi gerada por um sentimento de alta vibração ou de baixa vibração. Se foi gerada por um sentimento de alta vibração, eu estou dentro do Evangelho, dentro do que foi dito no Evangelho. Né? Se foi gerada por um sentimento de baixa vibração, eu estou fora. Né? Eu não estou dentro desse movimento que Jesus falou para a gente, que Jesus trouxe para a gente. Né? Então, eu preciso analisar de qual sentimento, de que maneira essa lágrima foi originada em mim. Que sejam sábias tuas fontes geradoras de emoções, e que esse líquido cristalino que escorre sobre tuas faces te levem ao encontro da paz interior, entre alicerces de uma vida plena. Então, a gente precisa sempre olhar para saber qual é a fonte. E se essa fonte for uma fonte benevolente, a gente precisa agradecer. Se essa fonte for uma fonte não interessante, a gente precisa modificar. O nosso trabalho é com a gente mesmo, é de modificação conosco mesmo. Cada um só modifica a si próprio. Então, pessoal, eu espero que eu tenha passado a mensagem para vocês, que eu tenha sido clara, né, em todas as colocações, que a espiritualidade possa ter levado a cada um de vocês que nos ouvem aqui, seja presencialmente, seja pessoas que vão ouvir depois, sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, que todos possam ter esse toque no coração, para que a gente possa compreender melhor esse trechinho do Evangelho e para que a gente possa analisar as nossas lágrimas, para saber se essas lágrimas são realmente de sentimentos que transbordam de nós por aquilo que Jesus nos pediu, seja o sal da terra e a luz do mundo, ou por sentimentos muito inferiores que nos levam a raiva, rancor, ódio, remorso, né? Esses sentimentos que são de baixa vibração. Gratidão a todos pela companhia. Obrigada, muito obrigada pela presença de vocês, pela confiança de vocês. Até semana que vem com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração de todos. Namastê. Até lá.